Quais são os veículos que devem passar pela balança de pesagem? Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender como que esse tema está na legislação de trânsito, que é uma dúvida bastante comum que nós recebemos dos profissionais e que aqui, se você ficar até o final, você vai sair entendendo plenamente como que está essa questão na legislação. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, de modo assim você não perder os próximos conteúdos aqui na UniCFC. Então, vamos ver. É importante ficar atento aos conceitos que estão previstos na legislação. O Código de Trânsito Brasileiro, nossa Lei 9.513/97, ele não traz os conceitos de veículo leve e veículo pesado. E nós encontramos uma classificação dos veículos lá no artigo 96. Classificação essa em relação à categoria, espécie e à tração. Então, lá você tem elencado os tipos de veículos previstos na legislação de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, lá nós não vamos encontrar a resposta para essa pergunta, que é a pergunta-chave aqui. Quais veículos devem passar na balança? Então, por isso nós precisamos adentrar o tema na regulamentação do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão regulamentador dos dispositivos do CTB, né, e ele vai nos trazer o conceito de veículo leve, veículo pesado e quais são os veículos especificamente que devem se submeter à fiscalização por medição de peso. Tá? Então, esse tema ele está bem delimitado através de duas resoluções, que são as resoluções 902 de 2022 e a resolução 985 também de 2022. Começando pela primeira, nós trazemos aí o artigo 10, que nos traz a seguinte informação, que os veículos pesados são obrigados a adentrar nas áreas destinadas à pesagem veicular. Então veja que está delimitado já que é os veículos pesados. E quais são esses veículos? Aí o parágrafo 4º desse mesmo artigo vai nos dizer, para efeito disposto nesse artigo, entende-se que veículos pesados correspondem a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, reboque ou semi-reboque e suas combinações. Então veja que a própria resolução já está delimitando quais são os veículos que compõem esse conjunto chamado veículos pesados. Veja que não há definição, determinação em relação aqui ao peso. Qual é o limite, a partir de qual peso é que vai ser considerado veículo pesado. Mas sim a definição, a determinação dos tipos de veículos. E o parágrafo 4º desse artigo 10 da Resolução 902 vai nos trazer as exceções. Né? Excetuam-se das exigências estabelecidas no parágrafo 4º os veículos classificados como leves, que são os automóveis, caminhonetes, caminhonetas e utilitários, mesmo que eles estejam tracionando reboque ou semi-reboque. Isso porque, no entendimento do Conselho Nacional de Trânsito, isso também está lá na Resolução 798, que é a resolução sobre fiscalização de velocidade, os veículos leves, quando estão puxando o outro, estão tracionando o outro, eles passam a ser considerados veículos pesados, ainda que eles não excedam, por exemplo, 3.500 quilos, que é o limite aí da categoria B, por exemplo. Não, ele vai ser classificado como veículo pesado. Porém, para fins de fiscalização de excesso de peso, não será considerado assim. Será, ou melhor, será considerado veículo pesado, mas não será exigido a fiscalização de excesso de peso. Então, você que estiver conduzindo um veículo, um automóvel, uma caminhonete, com um reboque atrás, engatado, você não vai ter que passar na balança, passar pelaquela fiscalização de peso, certo? Além disso, também estão excetuados veículos de transporte de valores, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito, também as ambulâncias, veículos que tenham dimensões superiores aos do posto de pesagem, né, que o posto possa suportar, veículos de uso bélico, os veículos utilizados com intuito de guerra, né, de batalhas, e veículos utilizados na prestação de serviços como socorro e emergência aos usuários das rodovias. As rodovias pedagiadas precisam dar como contrapartida esse serviço à disposição dos usuários. E esses veículos não precisam se submeter à fiscalização de excesso de peso nas balanças. E aí nós vamos à resolução 985, que é a resolução que traz as fichas das infrações. É o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sempre presente aqui nos nossos estudos de legislação. O artigo 209 é o artigo do Código de Trânsito que se enquadra aqui no nosso vídeo de hoje. Deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos. É uma infração de natureza grave, tem ali como penalidade multa, a responsabilidade é do condutor, né? E tem aqui algumas informações interessantes que nós vamos encontrar na ficha. Começando com quando autuar, que situação que vai ser aplicado a infração do artigo 16, do artigo 209, melhor dizendo. É o veículo pesado que não entrar na área destinada à pesagem obrigatória,
sendo essa área sinalizada com a placa R24B, com ou sem complemento. E aqui a própria ficha nos traz o exemplo, tanto da R24B trazendo ali um complemento, quanto ela sozinha, sem complemento algum. Tendo essa sinalização, a pessoa tem que adentrar ali na pesagem. Porém, vai adentrar se for veículo pesado. E aí as definições e procedimentos vai trazer para nós aqui, veículo pesado, ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações. E aí, ó, bem como veículo leve tracionando outro veículo. Tá? Isso aqui nós temos entendido o seguinte, que a definição de veículo pesado, que está aqui, é a definição oficial do CONTRAN, porém, como na própria resolução 902, que é a resolução específica sobre a balança, lá está excetuado o caso do veículo leve tracionando outro, nós entendemos então que não cabe esse veículo transitar na balança. Então, se a pessoa passar fora da balança, ela não vai ser autuada no artigo 209, que é esse que nós estamos trabalhando aqui, justamente porque, apesar de ser um veículo pesado, estar na definição, a própria resolução 902, artigo 10, parágrafo 4 e melhor, parágrafo 5º, né, vai excetuar. O parágrafo 4 estabelece quais veículos devem passar na balança, enquanto que o parágrafo 5º traz as exceções. E lá está no inciso 1 a exceção do veículo leve tracionando outro. Tá? E aí o conceito de veículo leve, mencionando, na verdade, quais são os veículos: automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta. Então, dessa forma, fica claro que já está determinado quais são aqueles veículos que devem passar pela balança e quais que não precisam passar, tanto no caso de ser um veículo classificado como leve, quanto naquelas exceções do parágrafo 5º da resolução, do artigo 10 da resolução 902. E aí, sabia disso? Deixe seu comentário aqui, pode colocar também sugestão para um próximo vídeo, que nós estamos selecionando aqueles comentários com dúvidas que vão ser úteis para todos. Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar as redes sociais da UniCFC. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.